Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios, e vamos aos destaques da semana. A fabricante de chips NVIDIA supera a Amazon e o Google e se torna a quarta maior empresa do mundo. Um especialista explica como o Uber deu uma guinada e registrou o primeiro lucro anual desde o IPO. Telecomunicações em alta, a TIM cresce em receitas impulsionada pelo Brasil. A Toyota anuncia presidente brasileiro no país pela primeira vez na história da empresa. E em apenas 4 dias, Jeff Bezos vende 4 bilhões de dólares em ações da sua Amazon. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E olha, essa foi antecipada aqui no Business, porque Jeff Bezos, o fundador e dono da Amazon, fez o que disse que ia fazer. O bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, vendeu 24 milhões de ações da companhia que criou e levantou uma quantia de mais de 4 bilhões de dólares, o que dá basicamente aí 19 bilhões e 800 milhões de reais. As vendas, segundo arquivos regulatórios, ocorreram em apenas 4 dias de negociação. Ele não vendia ações da empresa desde 2021 e aproveita agora, ele está aproveitando para começar a lucrar com a alta das ações da empresa no início desse ano. No passado já cresceu muito, esse ano as ações da Amazon subiram 13%, isso até o último dia em que Bezos vendeu as ações. Isso está, inclusive, esse número de 13% está no documento regulatório. Jeff Bezos não explicou por que está vendendo tanta ação, mas o momento dele atualmente pode dar uma pista da sua intenção. Jeff Bezos anunciou em novembro do ano passado que estava se mudando de Seattle, no estado de Washington, para Miami, na Flórida. O estado de Washington instituiu um imposto de 7% sobre ganhos de capital em 2022, algo que a Flórida não tem. O que significa que com essa mudança, Jeff Bezos provavelmente economize mais de 200 milhões de dólares, algo em torno de 1 bilhão de reais. Um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos já antecipava os planos de Bezos. Segundo dados, a administração da Amazon observou que Jeff Bezos adotou um plano de negociação para vender até 50 milhões de ações da Amazon ao longo aí de um período que pode durar até o fim de janeiro de 2025. Ou seja, podem vir mais vendas aí de ações do dono da Amazon nos próximos tempos e a gente vai seguir acompanhando. E a montadora japonesa Toyota terá um presidente brasileiro pela primeira vez em sua história no país. Evandro Maggio foi apresentado como novo CEO no Brasil. Ele está na Toyota desde 2005 e já passou por diferentes áreas, departamento comercial, atuou na Lexus, que é a marca de veículos aí de luxo da Toyota no Japão, passou pelo setor de recursos humanos e atualmente não, até pouco tempo atrás, ele atuava como diretor regional de pesquisa e desenvolvimento e compras. A Toyota, que agora vai acelerar a produção de híbridos flex, isso foi o que ela anunciou. Em abril do ano passado, a montadora japonesa anunciou um investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais para a fabricação de um terceiro modelo, desta vez um SUV compacto com uma tecnologia híbrido flex na fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo. O novo veículo deve começar a ser fabricado ainda este ano. No Brasil, especialistas avaliam que este poderá ser o caminho antes de se chegar à eletrificação pura. E uma guinada no setor de tecnologia e mobilidade. A Uber teve o primeiro lucro anual desde a abertura de capital da empresa.
O primeiro lucro anual marca, abre aspas, um ponto de inflexão na história da companhia. Quem está falando isso é o próprio CEO da empresa. Vamos acompanhar no telão os números do aplicativo de mobilidade que fechou pela primeira vez um balanço anual no azul. Vamos ver, o lucro em 2023 foi de 1 bilhão e 880 milhões de dólares. Se a gente comparar com 2022, o prejuízo foi alto, hein? O prejuízo foi de 9 bilhões e 100 milhões de dólares. Esses dois números que eu destaquei aqui no telão do Business são muito importantes. Primeiro, porque está falando dos usuários mensais ativos. Teve um crescimento aí de 15%. E aumentou aí para 150 milhões. A gente está falando globalmente no mundo todo, né? E de viagens, no ano de 2023, foram feitas 2 milhões e 600 mil viagens, um crescimento também de 24% na Uber. É o fim, até o momento, de um período em que a empresa priorizava muito o crescimento dela ao invés do lucro. É uma lógica aí que permeia muitas empresas do setor de tecnologia. Eu falei do mundo, analisando os números do mundo, e o Brasil, O Brasil, ao longo de 2023, a Uber fez 2 importantes lançamentos por aqui. Ela passou a oferecer a possibilidade de adolescentes terem as suas próprias contas no aplicativo, algo que, segundo a companhia, fez muito sucesso nos Estados Unidos e no Canadá. Além disso, ela trouxe para o Brasil o programa de assinatura com muitos benefícios. Aí tem taxa de entrega grátis, tem pedidos em mercados, farmácias, pet shops, entre outros benefícios, né? Vamos chamar. Essa novidade que eu até falei aí da assinatura está presente em 25 países. Agora, o que explica realmente essa guinada? Vamos chamar de guinada mesmo da Uber. Quem vai nos ajudar a explicar aí é o nosso Sandro Magaldi, que é especialista em transformação de negócios. Sandro, o que explica uma empresa amplamente conhecida no mundo, que revolucionou a mobilidade urbana, ter o primeiro lucro anual só agora? O que significa, Sandro Magaldi? Seja sempre bem-vindo ao Business. Prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência, Bruno. Veja, esse é um processo muito comum em empresas que estão no seu processo de amadurecimento. Empresas nascentes que atuam em mercados em franca expansão. Por que elas não dão lucro durante parte da sua trajetória? Porque todo o excedente gerado pela companhia é investido na própria expansão da companhia para que ela ganhe mercado. A lógica toda está concentrada em acelerar seu crescimento e não deixar espaço para nenhum competidor conquistar algum tipo de share, de fatia de mercado. Veja, nós estamos falando do Uber, Bruno, mas com a Amazon aconteceu a mesma coisa. Durante décadas a Amazon não deu lucro, inclusive tem uma história muito curiosa, lá pelos final dos anos 90, num trimestre que a Amazon deu lucro, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, entrou na conversa com investidores, aquela conversa trimestral, e a primeira coisa que ele falou, Bruno, ele pediu desculpas. Desculpe pelo fato de nós termos dado lucro, porque nós não fomos capazes de investir tudo o que nós poderíamos para o crescimento e expansão da companhia. Garanto que isso não vai acontecer mais tão cedo, até conseguirmos estar no nível de maturidade da empresa. Hoje, já que nós falamos da Amazon, é uma empresa, quarta maior empresa em valor de mercado do mundo, quarta, quinta, é uma empresa altamente lucrativa. Por quê? Ela investiu na sua expansão. Então, isso é razoavelmente comum em empresas em processo de expansão. E faz sentido, Bruno, quando essa empresa está num mercado em crescimento e expansão, você mesmo colocou aí o crescimento do número de viagens e clientes ativos mostra isso, onde a lógica é, eu não posso deixar espaço para ninguém. Então, todo o lucro vai ser reinvestido no futuro da companhia. Quando não existe essa possibilidade de expansão, onde nós temos os problemas de organizações que investiram no seu crescimento e acabaram não obtendo essa ascensão, essa evolução na medida desse investimento. Aí você tem realmente alguns problemas com algumas companhias que não conseguem se sustentar nesses mercados. Agora, eu estava mostrando aqui no telão, né, o prejuízo da empresa em 2022
foi de mais de 9 bilhões de dólares. O que causava tanto prejuízo na Uber? Veja, tem alguns aspectos interessantes, Bruno, e nós vamos falar da Uber Global. Metade do negócio da Uber nos Estados Unidos é de mobilidade, como nós conhecemos no Brasil, ou seja, transporte de passageiros. A outra metade, mais ou menos 2/3, é de alimentação, que aqui no Brasil não deu certo, Uber Eats, e a outra parte de transporte de entregas em geral. Então, o que a Uber está conseguindo é aumentar o negócio dela nos Estados Unidos, veja bem, vamos deixar claro, aumentar o negócio dela para não ser só um aplicativo de transporte de passageiros, para adquirir outros modais. E com isso ela expande a capacidade de entrega, que está toda ancorada na base de motoristas cadastrados. Então, um dos motivos foi esse. Ela expandiu a sua capacidade de geração de negócios, além do transporte de passageiros. O segundo motivo, ele é interessante, está dando o que falar. Está dando o que falar. Ela mudou a forma de remuneração dos motoristas. A forma clássica de remuneração dos motoristas, como via de regra os aplicativos usam, inclusive aqui no Brasil, é por meio de um percentual único. Então imagine lá que a corrida deu R$50, o motorista já sabe que X% vai para o bolso dele. Ela mudou essa lógica em 2023. A remuneração acontece por algoritmo. Como funciona? Um passageiro pede determinada demanda. O Uber manda, como se fosse um leilão, para todos os motoristas cadastrados nas redondezas, o quanto ele paga por aquela corrida. Então, olha, o Bruno está se locomovendo de A a B, para a corrida do Bruno eu vou pagar R$20. Ou seja, não há mais uma taxa fixa, e o motorista que está mais disposto a pegar aquela corrida, ele levanta a mão, aceita a corrida e boa. Com isso, estima-se que a remuneração teve um declínio de 17%. Ou seja, o Uber está pagando 17% a menos para os motoristas para fazer o mesmo trabalho. A boa notícia é que isso reflete no lucro do Uber. A notícia não tão avisareda é que na mesma semana praticamente que o Uber deu lucro, houve a primeira greve de motoristas nos Estados Unidos. Teve isso. Mais de 130 mil motoristas em 10 cidades dos Estados Unidos. É importante você alertar. Pararam. É importante você alertar isso, Magaldi, porque foi uma notícia aí dessa última semana, né? Essa, vamos chamar de greve dos motoristas reivindicando melhores remunerações nos Estados Unidos, né? Não à toa, depois do que o Uber reportou lucro, né? Ele olha o lucro e fala, peraí, mas isso não está caindo no meu bolso. Exato. E aí existe esse movimento. E veja, Bruno, esse é um movimento fundamental para a sustentabilidade do Uber. Porque se ele tem problemas com o motorista, que é uma parte fundamental nesse tripé, né? Ele não consegue atender a demanda. Não conseguindo atender a demanda, essa demanda vai para outros modais. Sim. Seja para concorrentes, ou então para locomoção própria, o táxi, assim por diante. Agora, tem que resolver isso. Você citou outros exemplos, né? O caso da Amazon é o mais notório. Quais lições, Magaldi, as empresas no mundo todo podem tirar desse caso do Uber, né? Por muito tempo foi uma empresa desacreditada, por muito tempo foi uma empresa que dava muito prejuízo, não era pouco não, era muito prejuízo, e agora se prova viável financeiramente. A principal lição que o mercado de startups tem aprendido, sobretudo nos últimos 3 anos, quando houve uma escassez, 4 anos, quando começou a ter uma escassez de crédito, é que as empresas têm que ter uma perspectiva clara de geração de caixa. E para isso, elas têm que investir em gestão, né? O oba-oba do crescimento a qualquer custo, do tal do burn rate, né? Quanto dinheiro eu vou queimar no meu crescimento, fazia sentido até no momento onde a taxa de juros era muito baixa e o crédito estava muito disponível. Tinha, né? Muito dinheiro na praça. Havia mais dinheiro para investir do que em startups, né? No contexto que muda de figura, Bruno, eu tenho que ter uma visão clara da minha capacidade de dar lucro, né? Tem que ter claro isso, investir em gestão. Tem que ter um investimento grande em gestão para não desperdiçar esses recursos. Porque muitas organizações têm tido problemas sérios de startups promissoras porque estavam alavancadas com crédito e não tiveram uma gestão adequada para usar adequadamente esses investimentos e o crédito começou a escassear.
Quando ele começa a escassear, o que eu faço? Aí há uma depreciação do serviço prestado, algumas empresas acabaram sucumbindo ou sendo vendidas. A grande lição é essa: qual é o meu modelo de geração de receita, como eu vou dar lucro e mais, eu tenho que investir em gestão. Gestão, inclusive, das antigas, se você quer saber, viu? Das antigas, muito bem, muito bem. Né? Gestão de custo, né? Otimizar os recursos que eu tenho na organização, né? Uma gestão muito orientada à eficiência operacional. Então é aquele binômio, Bruno. Eu tenho que investir no meu crescimento, mas também na minha eficiência operacional. Isso tem que estar equilibrado. Muito bem. Sandro Magaldi, especialista em transformação nas empresas, comentando esse feito do Uber, que destacou aí nos últimos dias um primeiro lucro anual da sua história. Obrigado, Sandro Magaldi. Grande abraço. E a TIM cresceu tanto nos lucros quanto nas receitas dos seus negócios em 2023. As receitas, todo o dinheiro que entrou na empresa com a venda de serviços, somaram 16 bilhões e 300 milhões de euros entre janeiro e dezembro de 2023. Um crescimento aí de 3,2% sobre o ano anterior de 2022. E o que sustentou esses bons números que eu acabei de falar foi a operação brasileira. Foi o ótimo desempenho da TIM Brasil, que teve uma alta de 11,3% no faturamento para 4 bilhões e 400 milhões de euros. Apenas no quarto trimestre, as receitas com serviços da TIM Brasil tiveram um aumento de 8,2%, enquanto os negócios domésticos fecharam com uma expansão de 1,2%, recuperando o crescimento após 22 trimestres. Nos últimos dias, a TIM Brasil divulgou um plano robusto aí, estratégico, que vale entre 2024 a 2026, com investimentos que podem chegar até 4 bilhões e 600 milhões de reais por ano. A companhia prevê ainda mais crescimento da receita de serviços em 2024, isso entre 5% e 7%. Agora, girando o assunto aqui no Business, o CAD aprovou a venda da Copenhagen para a Nestlé. Se o tribunal do órgão não assumir o caso para uma nova análise, né, pode acontecer isso, ou nenhum terceiro interessado recorrer da decisão, no prazo de 15 dias, a operação estará aprovada em definitivo pelo órgão. Vamos lembrar aqui para vocês, em setembro, a multinacional suíça Nestlé assinou um contrato de compra da marca brasileira de chocolates Copenhagen, uma marca muito conhecida, né? Fundada em 1928 por 2 imigrantes europeus, hoje é administrada pela Renata Vick, que já esteve em nossos programas. O valor da compra não foi divulgado, mas muita gente falou que estaria entre 3 bilhões e 4 bilhões e meio de reais. A Copenhagen já tinha sido comprada em 2020 pela gestora americana Advent, que buscava uma forma de sair do negócio. Inclusive, tinha uma ideia aí de uma abertura de capital do grupo CRM, que é dono tanto da Copenhagen quanto da Brasil Cacau, na Bolsa Brasileira, um IPO. Essa ideia chegou a ser cogitada. A Nestlé é uma potência, né? Marcas muito conhecidas, tem o Kit Kat, tem o Alpino, é uma empresa com 20 mil funcionários, 15 fábricas no Brasil. O mercado brasileiro da Nestlé em chocolates e biscoitos é o campeão de vendas no mundo da multinacional. Nos últimos 12 meses, a empresa teve um crescimento de 24% no Brasil, impulsionada aí pela alta demanda dos produtos da marca. Portanto, com essa transação confirmada agora, a Nestlé entra no poderoso setor de franquias no Brasil, por conta da Copenhagen, e também se posiciona de vez no mercado chamado aí mercado de chocolates finos. Girando novamente o assunto aqui no Business, vamos para o setor de aviação, porque de olho em mais exportações, a Embraer, nossa Embraer, fechou um acordo com uma empresa indiana. O negócio que tem como objetivo adaptar aí o avião C-390, que é um avião de carga, e abrir caminho para a aeronave brasileira na Índia. Esse memorando faz parte do projeto de aquisição de aeronaves de transporte médio multimissão.
De acordo com um comunicado, a Embraer e a Mahindra vão trabalhar com a Força Aérea da Índia para identificar os próximos passos do programa de compra de aviões, assim como buscar meios para colaborar com a indústria aeroespacial e de defesa indianas para iniciar o desenvolvimento do plano de industrialização local do projeto. E tudo indica que o anúncio do acordo pode aumentar a carteira de pedidos e a lucratividade do segmento de defesa da Embraer. Em uma nota, o presidente da companhia brasileira, João Bosco Júnior, destaca que a Índia tem uma indústria de defesa e aeroespacial diversa e forte. O anúncio desse acordo também mostra a boa fase da Embraer com o C-390 e, consequentemente, do seu atual CEO, João Bosco, que assumiu a divisão em novembro de 2022, comprometido aí a acelerar a internacionalização da unidade de defesa. E a NVIDIA se tornou a terceira maior empresa dos Estados Unidos ao ultrapassar em valor de mercado a Amazon num dia e no dia seguinte a Alphabet, a dona do Google. A empresa tem atualmente um valor de mercado aproximado de 1,830 bilhões de dólares. A gigante dos chips, com a subida das ações durante a última semana, se tornou a quarta empresa mais valiosa do mundo, porque tem a Saudi Aramco, da Arábia Saudita, que está avaliada em mais ou menos 2 trilhões de dólares e está na frente, um pouquinho na frente, né? As ações da NVIDIA subiram cerca de 49% só neste ano, e adicionaram aí 602 bilhões de dólares em valor de mercado e muito impulsionado por uma forte demanda pelos seus produtos. Muitos analistas em Wall Street veem sinais aí de uma demanda forte, robusta, contínua pelos chips de inteligência artificial da marca, e as vendas têm sido impulsionadas pelos gastos com inteligência artificial de muitos dos seus clientes, que incluem a Microsoft e a Meta. Mas é só isso que explica? Será? Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, essa ascensão que a gente está vendo da NVIDIA é tudo efeito da inteligência artificial? É isso? Seja sempre bem-vindo ao Business, Will. Fala, Bruno, prazer estar aqui conversando contigo. Eu diria que sim, em grande parte deriva disso, né? Eu estava agora há pouco analisando e acompanhando algumas coisas aqui e eu vi que aumentou a proporção de empresas que citam inteligência artificial nos seus resultados agora no quarto trimestre. As empresas aqui nos Estados Unidos estão computando seus resultados, estão divulgando seus resultados e muitas delas fazem suas conferências com analistas e citam muito a questão de inteligência artificial. Então você tem hoje quase 40 empresas do S&P 500 citando investimentos em inteligência artificial. Ora, para você fazer isso, você precisa do que? De processador. E quem que fabrica os processadores, né, que são usados para você desenvolver suas linguagens, suas ferramentas, o que quer que seja? Essencialmente a NVIDIA. A NVIDIA está surfando, ela se preparou, é bem verdade, tá? A NVIDIA é uma empresa que no passado, grande parte das suas receitas derivavam do mercado de games. Ela surfou ali um pouco do mercado de mineração de criptomoedas também, mas ela já investe há muito tempo em criar processadores que fossem capazes, robustos, suficientes para atender justamente essa demanda que finalmente chegou para ela. Hoje, então, o maior negócio dela são os chips aí ligados à inteligência artificial, é isso? Não é mais tanto os games, é a inteligência artificial. Sim, justamente. Ela viu uma escalada muito forte das receitas nos últimos 3 anos, e isso que ajuda a explicar, inclusive, ela ultrapassar a Amazon e Google, é porque ela cresceu mais nos últimos anos, e eu tenho participado dos conferences de resultado dela, ouvido tudo aquilo que ela comenta. Os comentários são muito na linha de isso é apenas a ponta do iceberg, isso é apenas o começo, é uma grande revolução, a gente vai ver isso durante muitos anos, muitos investimentos vão ser feitos, porque mais e mais empresas vão querer investir em inteligência artificial. E aí é aquela coisa, gera esse certo otimismo, esse certo frenesi no mercado que adora exagerar, né? Agora, você que viu o balanço, viu os números e viu principalmente esse valor de mercado
de 1,830 bilhões de dólares, né? Superando a Amazon num dia e superando o Google no outro dia. A empresa, Will, vale tudo isso? Boa pergunta e de difícil resposta, né, Bruno? Mas agora chama atenção, de fato, né? A NVIDIA, nos últimos 12 meses, ela fez aí quase 45 bilhões de dólares de receita. O mercado é bastante otimista e, de fato, existe espaço para continuar crescendo bastante, vamos supor 50, 60 bilhões de dólares de receita, tá? Quanto que o Google faz de receita em um único ano? Mais de 300 bilhões de dólares. Quanto que a Amazon faz de receita? A Amazon não dá nem para comparar, né? Porque a Amazon acaba que pelo seu e-commerce ela tem uma receita muito grande, são 500 bilhões de dólares, é muita coisa, só que a margem é pequena e eu acho que esse é o principal ponto. Mas ela tem muitos mais gastos, né? Só de funcionário nem se compara. Exatamente, eu acho que o ponto principal é que a NVIDIA é uma empresa que tem um retorno sobre patrimônio elevado, sobre os investimentos elevados, uma margem gorda, e acaba que, no atual momento, ela é quase que uma monopolista desses chips, que só ela que desenvolve. Mas empresas já vêm buscando, a Microsoft está investindo nisso, a Apple está investindo em criar seus próprios chips, a AMD também está. Só que por enquanto tem demanda, quem tem para entregar, por enquanto, é a NVIDIA. E surfa muito bem isso, né? E os próximos resultados da empresa, principalmente, sobretudo aí de 2023, vêm agora na próxima semana, né? Exatamente, é uma grande expectativa em relação a isso. Grande expectativa, né? Exato, para ver se ela consegue... Porque, em geral, o que a gente viu nas Big Techs é que essas empresas são price to perfection, né? Ou seja, elas estão precificadas na Bolsa Americana depois de tantas altas, como se tudo fosse dar perfeito, tudo céu de brigadeiro para elas, né? Bem verdade que elas estão entregando bons resultados, agora vai ser relevante e importante ver o resultado da NVIDIA, especialmente depois da valorização que muita gente não acreditava, né? Em 2023 ela tinha se valorizado muitas ações, 2024 continuou assim. Muito bem, e nós vamos seguir acompanhando aí os resultados na próxima semana da NVIDIA, que superou Amazon e Google. É um efeito aí extraordinário realmente dessa fabricante de chips e que teve o Will Castro sempre comentando e analisando o balanço aí e as razões dessas ascensões das empresas, das maiores empresas do planeta. Will Castro Alves, brigadíssimo sempre pela presença aqui no Business. Obrigado, Bruno. Sempre que precisar, é só chamar. E vamos falar agora de uma gigante do setor de bebidas, todo mundo conhece essa logomarca aí, da Coca-Cola, que superou as expectativas de Wall Street para as receitas do quarto trimestre ao se beneficiar dos preços mais altos dos produtos, além de uma demanda crescente aí pelos sucos, pelas bebidas energéticas e também os refrigerantes. A receita da Coca-Cola teve uma expansão anual de 7% no trimestre. E na contramão desse resultado que a gente está falando, a concorrente, a PepsiCo, registrou um declínio nas vendas pela primeira vez em 14 trimestres, com os aumentos nos preços, ocasionando aí uma queda de 4% nos volumes. Os volumes unitários da Coca-Cola aumentaram 2% e os preços médios de venda aumentaram 9% no quarto trimestre. A Coca-Cola prevê um crescimento fraco nas receitas orgânicas devido às preocupações de que os benefícios dos aumentos nos preços começarão em breve a cair. E o Business vai ficando por aqui. Olha, eu sempre agradeço a sua audiência, a sua companhia. Sempre reforço, né? O nosso encontro é aos sábados, às 15h. Tenham um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.